Olá, pessoa! Seja bem-vindo para mais uma aula de irrigação e drenagem. Eu sou a professora Alessandra, aqui do campus Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Vamos falar agora sobre dimensionamento de irrigação localizada. Espero que você seja tão empolgado quanto eu estou. Bora? Regrinhas básicas, pessoal, para o dimensionamento de irrigação localizada. Bem aí no cantinho, agora nós vamos falar um jeitinho diferente da aula. Dessa vez eu vou vir praticamente o dimensionamento todo no quadro. E eu espero que assim fique mais fácil de vocês entenderem. Então, regrinhas básicas que está escrito ali. Em toda a extensão da sua tubulação lateral, não deve ocorrer variação do seu primeiro ao último emissor. As tubulações laterais devem, sempre que possível, prestem atenção, devem, só que todo momento eu falo assim, sempre que possível, ser instalada em nível do terreno. Então, se você tiver os dois lados, tanto o comprimento como a largura, qualquer direção deles estiver totalmente em desnível, tente procurar o desnível, o menor desnível possível. Agora, se tiver uma parte dele que tem como ser em nível, então faça o seu projeto em nível, tá? Das linhas laterais. E os equipamentos que compõem o cabeçal e o cabeçal de controle devem ser instalados na parte mais elevada do seu terreno. Claro, né? Isso se houver possibilidade. Se não houver possibilidade, se der, se, e são recomendações, tá bom? Mas tente pegar a parte mais alta do seu terreno. E em vez de irrigar grandes áreas de uma vez só, deve-se dividir o projeto em pequenas sub-áreas. Nós estamos falando sobre irrigação localizada. Nós estamos trabalhando com pequenas vazões, pequenas pressões, e isso faz com que o seu projeto também demande também o seu volume de água. Quanto maior for sua área irrigada, maior será o seu volume. Só que aqui não vai ter aquelas trocas possíveis que existiam lá na aspersão. Aqui vai ser diferente. Aqui nós temos todas as linhas, vão estar todas elas instaladas no seu campo. Então, sendo assim, é recomendado que você divide em sub-áreas para ficar mais fácil o seu projeto. Tá bom? Vamos pular agora? Anotem esses dados que eu vou falando para vocês, mas ao longo dos slides eu posso adicionar mais informações para complementar os exercícios, tá? E que nós temos aqui uma área de 540 metros. Então, eu tenho 540 metros por 180 metros. E vocês vão perceber que ao longo com o passar, vocês vão perceber que tem uma declividade, e tem uma parte que está em nível e uma parte que tem declividade. Isso aqui, nós temos uma cultura, que é o figo, que está espaçado de 3x3. O paz e o pan tem 50%, então tanto faz um ou o outro que você vai usar naquele KL. Nós temos o TAM classe A, que tem um KP de 0,70, um coeficiente da cultura de 1 e a evapotranspiração está em classe A de 8 milímetros. Vocês perceberam que eu não coloquei a evapotranspiração de referência? Quer dizer que eu quero que vocês calculem antes junto comigo. Eu falando que é um solo de textura média, eu estou falando que o meu gotejador tem 3,5 litros por hora e eu tenho uma pressão de serviço de 10 MCA. Pessoal, eu estou falando que existe uma irrigação por gotejo, uma eficiência de irrigação de 90%, e eu já calculei nosso turno de rega aqui, que será de 3 dias. Nós temos uma irrigação por cova, e cada cova terá 2 gotejadores por pé de figo, e esses pés de figos estão espaçados entre si de 1,5. Eu tenho um C de 144 e eu tenho um C de 150 para tubo de PVC, o 144 para o tubo de polietileno e 120 para o aço zincado. Eu tenho espaçamento entre emissores, que é nosso E2, mas nós fizemos exercícios que era o nosso E1. Mas tá bem explicadinho aqui que o E2 será os nossos emissores, tá? E aí, é de 1,5
cada emissor, 1 para 1, o emissor vai ter 1,5. Um emissor para outro e-mail vai ter e entre os emissores vai ter um pé de figo, certo? O espaçamento entre as linhas laterais no E1 é de 3 metros. E nós temos uma sucção, uma altura de sucção de 2 metros e um comprimento de 4,5. Nossa motobomba terá um NI de 65% e o nosso motor de 92%. Como eu tinha mostrado para vocês, pessoal, logo a mais estaria, tá vendo? Nós falamos que tinha 0% nesse sentido e 0,5% nesse sentido. E tem aqui, olha só, 180 metros e nós estamos falando de 540 metros de largura. E nossa parte da tubulação ficará aqui, desse lado aqui. A parte de elevação, de água, recalque, sucção, a captação de água ficará lá de cá. Aí nós temos o croquis e nós temos o quê? Para iniciar, como foi também em irrigação por aspersão, a gente iniciou o nosso projeto com o manejo. Então, aqui também será o nosso manejo. A primeira parte será o quê? A primeira parte é descobrir quem é o PAN e quem é o PAS. Porque se eu não soubesse quem seria meu PAN, quem seria meu PAS, eu iria precisar disso na conta para fazer o nosso segundo passo que está bem aí, a evapotranspiração da cultura localizada. Porque ali eu preciso do meu KL. Mas como o nosso PAN e o nosso PAS já foi fornecido, então, qualquer um dos dois que eu usar nessa situação, seja bem-vindo, vai ser bem-vindo, na verdade, porque elas são iguais. Então, meu KL aqui vai ser 0,1 tirando a raiz de 50. Então, meu KL aqui, pessoal, vai ser de quanto? Então, para o nosso KL já está resolvido. Porque eu vou precisar disso aqui bem aqui, que seria meu ETC LOC vezes... Não é LOC. LOC ele vai se tornar, depois a gente multiplicar pelo KL, certo? Vezes o meu KL. Mas lembra que nós tínhamos um probleminha bem aqui? Qual era esse probleminha? O nosso probleminha era qual? Eu tenho o quê? Que o meu ETC, ele é vezes... meu ETO vezes o meu KC. E o meu ETO, pessoal, e o meu ETO bem aqui, ó, ele é o quê? Meu ETO é o ECA vezes o meu KP. Eu não dei essa informação para vocês lá no início. Quando eu falei para vocês que tinha um KC, que tinha um KP e que tinha uma lâmina evaporada, eu vou voltar aqui no enunciado para ficar mais fácil. Quando eu falei isso para vocês, olha só, eu disse que tinha um coeficiente da cultura de 1. Então, eu sei que esse aqui vale 1. Eu disse para vocês que vocês tinham uma evapotranspiração do tanque de 8 milímetros. Então, pessoal, aqui eu vou ter o quê? 8 vezes... E eu tinha um KP, pessoal, de 0,7. 8 vezes 0,7... eu vou ter aqui, então, que o meu ETO equivale a 5,6 milímetros naquela situação, na maior demanda evapotranspirativa. Então, quer dizer que eu tenho aqui, então, 5,6 vezes 1. Então, aqui, olha só. Quando eu estou dando esses cálculos, então, meu ETC bem aqui
vai equivaler a mesma coisa do meu ETO, porque o meu KC, pessoal, tá informando que ele é apenas 1. Então, eu tenho o quê? 5. Então, para resolver essa conta do LOC, ele vai ser o quê? Vai ser 5,6 vezes o meu KL, que vai me fornecer um valor de 5,6 vezes 0,71. Vai ser, então, aqui, o nosso LOC aqui, pessoal, vou colocar bem aqui no cantinho, ele vai ter um valor de 3,96 milímetros. Esse aqui seria o nosso terceiro passo. E, na verdade, é a letra B, né? Eu tô colocando A e B. Vou apagar aqui rapidão e a gente já resolve outros passos. Eu esqueci de mudar o slide e eu acabei colocando as fórmulas também aqui embaixo, aqui, não só o que estava escrito aqui na lousa. Então, acredito que isso também deve ajudar vocês. Talvez o meu jeito também tenha ficado um pouco confuso, ou esse aqui está mais explicadinho, está mais bonitinho, então eu estou mostrando para ficar gravado também. Pessoal, aqui nós temos o passo C agora. Esse passo C vai dividir em passo C1 e vai ter mais alguns, tá? O que é a nossa lâmina líquida? Nós precisamos encontrar o nosso IRN. Nós precisamos encontrar a nossa lâmina líquida, que também é a nossa evapotranspiração da cultura LOC. A gente já viu isso lá anteriormente. Nós estamos falando que aqui, se vocês, olha só, vamos recapitular essa fórmula aqui, ó, o turno de rega era o IRN dividido pela evapotranspiração da cultura LOC, quando eles eram por dias. Como o nosso turno de rega aqui são de 3 dias, seria esta fórmula. Mas como não é menor, não é aquele outro que a gente tinha falado na aula anterior. O que nós temos aqui? Se eu multiplicar isso em cruz, eu vou ter o que aqui, ó? Que eu vou ter bem ali, olha, tá vendo? Lâmina líquida vezes o turno de rega. Eu vou ter o que ali? Eu vou ter, ó, vou colocar o IRN aqui. Vou multiplicar em cruz, vai ter, olha, turno de rega vezes ETC LOC. É a mesma coisa, está escrito bem aí embaixo, ó. Deve-se encontrar a evapotranspiração de cada fase quando se conhecer cada fase, cada KC de cada fase. E assim você consegue encontrar a sua lâmina líquida em função de todas as informações que a gente já aprendeu, como o KC, a transpiração da cultura, o KL. E aí que vocês conseguem achar? O seu IRN. Por quê? Eu fornecia a vocês que tinham 3 dias de turno de rega. Fornecia a vocês uma evapotranspiração da cultura que foi de... Deixa eu minha colinha aqui. 3,97. Então, o seu IRN aqui, olha, foi de 11,91 milímetros. Isso foi mais fácil porque eu conheço o meu turno de rega, tá? Eu forneci aqueles dados lá atrás, eu falei assim, olha, nosso turno de rega é de 3 dias. Só que se eu não tivesse fornecido a vocês nenhuma dessas informações, vocês teriam que calcular pela tradicional IRN, onde precisa de uma capacidade de campo, menos um ponto de murcha permanente, dividir por 10, vezes o seu F, vezes a sua densidade, vezes a sua profundidade, vezes o seu PAN, dividido por 100. Se não houvesse como achar pelo início que está ali, que eu acabei de fazer, que seria esse daqui, vocês saberiam achar por esta fórmula aqui. Então, não teria problema nenhum qual meio e fórmula que vocês iriam achar, desde que soubesse todas as informações, que seria o F, a densidade, a profundidade, o PAN, a capacidade de campo,
para ponto de poder permanente. Se você soubesse essas informações, poderia ser por essa fórmula aqui. Como a gente sabia isso daqui, a gente achou o nosso IRN, que será 11,91. Nós achamos a evapotranspiração da cultura, achamos o IRN. Agora, ali no C2, olha só, nós vamos precisar achar o nosso ITN. Nós vamos ter que achar de qualquer jeito nosso ITN, porque nosso coeficiente ele foi de 90%. A nossa eficiência de irrigação, nesse caso, não chegou próximo a 100%, e sim, ele está a 90%. Então, eu preciso ajustar ajustar em função do nosso sistema de irrigação. E aí vocês têm o quê? Que a sua lâmina aqui é de 11,91 milímetros. Então, o seu ITN aqui, ele vai ser de 11,91 dividido por 0,90. Ele vai ser, então, um ITN de 13,33 milímetros. Opa, 3,23 milímetros. Só corrigindo ali. E aí vocês têm o quê? Vocês precisam encontrar o tempo que vai ficar irrigado. Que vai ficar irrigando. Lembra que a gente falou sobre o TI lá na aula passada? Então, é a lâmina bruta, vezes a sua área molhada, vezes o número de aspersores, vezes a vazão. Então, nós temos todas essas informações. Qual é a lâmina bruta? Acabamos de achar. Então, para o passo D, vamos precisar do quê? Do seu TI será a lâmina bruta, 3,23, vezes a sua área, pessoal. A cultura, o seu sistema de irrigação, ele está num espaçamento, olha, de 3 por 3. A sua área, então, será 3 por 3, olha. Aí eu vou dividir pelo número de aspersores. O número de aspersores, ele está falando que ele vão ser espaçados de 1,5 em 1,5. As suas culturas vai ser de 3 em 3. Então, sua área vai ser de 3 em 3. Então, eu tenho 2 aspersores vezes a vazão. A sua vazão, nós estamos falando que era de 3,5 litros por hora. Então, nós temos o quê? Que isso aqui está em milímetros. Nós temos que isso aqui está em metro por metro. E nós temos que isso aqui está em litros por hora. Então, para fazer a resolução desse exercício, precisamos transformar todos eles para uma única situação. Nós precisamos transformar isso daqui para metros, transformar isso aqui para metros cúbicos, que multiplicando metro por metro quadrado, dará metros cúbicos que está aqui embaixo. Então, nós temos aqui, olha, uma situação de 17 horas. O próximo passo, pessoal, nós temos na letra E, número de unidades operacionais do projeto. Nós temos que o número operacional depende de um turno de rega vezes 24. Esse é o tempo de funcionamento, eu não pararia, ele ficaria contínuo. Então, eu estou colocando 24 porque o meu projeto, eu estou sugerindo que ele vai funcionar por 24 horas. Mas se você colocar o seu projeto por 18 horas, 15 horas, 10 horas, você tem que fazer proporcional a isso. Então, eu tenho que o número de operações vai depender também desse tempo de funcionamento. Eu preciso de 17 horas funcionando o meu sistema. Então, para isso, eu preciso de quantas operações nessa área toda que eu tenho aqui? Então, você tem o quê? Que eu tenho o número de operação, que seria a letra E, que seria a NPO, que me forneceria um turno de rega. O meu turno de rega, a gente calculou, foi de... Não coloquei aqui no cantinho? O turno de rega, pessoal, estava lá no enunciado, né? De 3 dias. O seu ITN está aqui.
foi de 13,23 milímetros. O seu tempo de irrigação foi de 17 horas. E o seu turno de regra é de 3 dias vezes 24. Vou colocar ele em vermelho. Vou colocar ele em vermelho porque ele é substituível em relação a o que você deseja. E a UTI, vocês acharam aqui, dividido por 17. Então, o número de operações aqui será de 3 vezes 24, que eu vou dividir por 17. Então, meu número, eu vou ter 4,23 sub-áreas. Porém, eu não consigo ter uma sub-área por metade, fracionada. Então, eu tenho 4 sub-áreas aqui. Então, essa letra F, a gente não conversou nas aulas anteriores. Então, essa fórmula aqui seria nova. Mas não muito nova, porque a gente vai ter que descobrir qual seria a vazão necessária para o seu projeto. O que nós temos ali? 2,78 vezes a área vezes o tempo que você está irrigando, né? Que é não é o tempo que está irrigando, não, que é o ITN, que é a irrigação total necessária. E nós temos o número de operações, que a gente achou 4. Então, nós temos o 13,23 e nós temos a nossa área, que é de... nós falamos lá no início que a nossa área bem aqui, olha, 9,72 hectares. E aí vocês vão ter, tanto embaixo como em cima, seria a mesma fórmula, só que a diferença é que em cima eu vou achar em litros por segundo e embaixo eu vou achar por metros cúbicos por hora. E aí, vamos fazer o quê? Vamos pegar a fórmula primeira mesmo, sem problema não. Nós temos então a letra F, que será vazão. Eu tenho então 2,78 vezes, eu tenho ali a área que nós temos está aqui, olha, 9,72 vezes o seu ITN, que foi de 13,23. Vou dividir isso daqui tudo pelo 4 vezes o tempo de irrigação, que é 17 horas. Isso vai me fornecer uma vazão de... Vai me fornecer, então, pessoal, aqui, ó, 5,26 litros por segundo. Essa é a nossa vazão. É a vazão necessária para que o projeto funcione, tá? Então, nossa vazão bem aqui embaixo, ó, vai ser 5,26 litros por segundo. O que nós descobrimos? Que o nosso projeto, ele tem 4 sub-áreas. Então, nessa área todinha, eu vou ter que dimensionar as 4 áreas que estão ali. Então, vamos lá. Eu vou passar a minha linha principal, que ela vai fornecer. Eu tenho aqui, vou pegar bem aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, que seria aonde vai vir a minha irrigação. Bem aqui eu vou ter a minha linha principal. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar o meu ponto da linha lateral. Eu tenho que dividir essas minhas linhas. Então, eu tenho aqui, dentro dessas minhas sub-áreas, né? Então, eu vou ter aqui uma sub-área, 2 sub-áreas, 3 sub-áreas e 4 sub-áreas, certo? Porque eu tenho um sistema de irrigação. Olha só, por que eu não estou fazendo isso? Porque se eu colocar pro lado de cá, ó, ficou muito grande o lado de cá. Calma aí que eu vou reorganizar aqui. Ó. Eu vou colocar bem mais próximo daqui. Olha só. Eu tenho irrigação na linha lateral pro lado de cá. Daqui, 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 daqui.
Então, eu tenho o sistema de irrigação funcionando da linha lateral assim. O que eu tenho? Eu vou apagar, pessoal, esse roxo que está bem aqui. Mesmo que eu tenha dito que eu vou até o final, não há necessidade de que a minha linha principal, ela chegue até o fim. Porque se logo até chegar aqui as minhas linhas, eu vou ter então aqui a minha unidade operacional 1, minha unidade operacional 2, minha unidade operacional 3 e a minha unidade operacional 4. A minha linha principal, então, vai abastecer de qualquer jeito, pessoal. Olha só. Eu vou colocar em preto. Tá em rosa, pessoal. Olha só. Minha linha principal tá em roxo. Certo? A minha linha de derivação vai descer aqui, ó. Linha de derivação. Olha, linha de derivação tá bem aqui. E bem aqui eu tenho que ter uma linha de derivação. E aqui também eu preciso de ter uma linha de derivação. Eu não preciso continuar a minha linha principal até o final, porque eu não estarei trabalhando dessa forma. Eu não preciso fazer com que a minha linha principal chegue até o final. Eu chego até aqui e divido ela na 2 e na 3. O que vocês têm aqui? Vocês podem dividir o projeto da seguinte forma, olha. Daqui até aqui. Daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui, certo? Se eu dividir isso, 540 por 4, eu vou ter aqui, então, 135, 135, 135, 135. Então, essa minha área aqui, olha, que vai estar funcionando daqui até aqui, ó, 180. Aqui tem 90, aqui tem 90. Aqui, olha só, pessoal, ó. Aqui vai ter 135, 135. Então, quer dizer que a minha área, a minha sub-área aqui, olha, aqui embaixo, ela vai ter, então, 135 mais 135, 270 por 90. E isso seria, então, o seu projeto dimensionado para essa parte. Como que vocês podem fazer? Você tem 9,72, certo? Divide isso por 4. Quer dizer que cada sua unidade operacional, ela tem que ter uma área de 2,43. Porque eu dividi o 9,72 e dividi pelas 4 operações. Se eu multiplicar, então, isso daqui, olha. Se eu multiplico isso por isso, 270 vezes 90, eu consigo achar a minha área, da minha sub-área, que seria a divisão de 972 dividido por 4, que dá certinho. Então, isso aqui é o seu projeto, nós vamos sair. Nós saímos desse projeto para dimensionar as linhas laterais, as linhas principais, a derivada. Na irrigação por aspersão não tinha a derivada, mas nesse daqui vai existir a derivada, porque tem ali, olha, tem roxo, tem verde e tem rosa. Então quer dizer que é a linha principal, derivada e as linhas laterais. Mas nós partimos primeiro da linha que está verde, que é as linhas de lateral, vem para a derivada e depois a linha principal. Eu não sei se entenderam o que eu disse, então resolvi voltar e escrever aqui na lousa para ver se fica mais fácil. Olha o que eu fiz. Tem o volume bruto, que é aquele que a gente fez lá no exercício anterior, que eu perdi para vocês. E se eu perguntasse o volume bruto? Eu resolvi colocar aqui também. E a sua área de cada NOP. Foi isso que eu fiz para vocês. Como que eu achei? Eu peguei a área total que está ali, olha só, 9,72, e dividi pela quantidade de número de operações que a gente tem, que é essas operacionais, e dividi por 4. Quando eu dividi isso, que eu não lembro quanto que deu 9,72 dividido por 4,
deu 2,43 hectares. Foi por isso que eu consegui reorganizar o projeto de uma forma que eu sei que eu tinha aqui 540 e eu tinha também as informações de 4 operações. Eu tinha que instalar ele de uma forma organizada as 4 sub-áreas. E dessa forma eu tentei reorganizar melhor assim. Mas não vai ser todos os projetos que vão ser organizados dessa forma. E aí você tem o quê? Eu tenho 135 vezes 90. Se 135 vezes 90... Não, desculpa. Eu tenho aqui a soma desses dois aqui, que vai dar 270 metros. Se eu multiplicar, então, esse 270 vezes o 90 que está ali, eu vou ter, então, 2,43 também. Eu vou conseguir encontrar esse valor bem aqui também. Então, é o que vale, o que eu encontrei aqui e o que eu encontrei aqui. Como que é o volume bruto? Esse daqui foi o que a gente fez no cálculo anterior. Eu tenho o volume bruto, que seria o seu tempo de irrigação, que é o TI, que seria 17 horas, vezes a sua vazão. Eu tenho uma vazão operacional aqui. Então, essa é a minha vazão que vai me fornecer o tempo de volume que eu preciso saber em questão que está aqui. E aí que vocês conseguem, onde vocês conseguem chegar? Tá vendo que vocês têm uma vazão operacional bem aí? Então, vocês têm o quê? A vazão no seu projeto. Esse que eu estou mostrando para vocês é o volume bruto. É daquela mesma forma que eu fiz com vocês. Eu tenho tempo de irrigação. Eu tenho a minha vazãozinha, que era a minha vazão. Estou tentando procurar qual que era a minha vazãozinha aqui. A minha vazão do meu projeto. Eu estou falando que ele é de 3,5. Então, vocês conseguem achar o volume bruto, 17 horas irrigando, se for por um emissor, né? Que seria a quantidade de emissor que você está colocando no seu projeto. Então, seria seu volume bruto para esse aspersorzinho, esse emissor, que seria o seu emissor, que seria de 3,5 litros por hora, que é o que vocês estão organizando, o que vocês acharam aqui. Então, eu consigo irrigar 17 horas, vezes eu vou ter o volume bruto de cada emissor que eu estou colocando no sistema. Isso é só uma coisinha a mais que a gente fez nas aulas passadas, só isso. Olha só, pessoal, eu fiz com vocês, passo a passo, ele na lousa, e também agora eu trouxe para vocês ele aqui no slide, para ver se vocês entendem e para que vocês não percam o raciocínio em relação às coisas que nós fizemos. Nós temos o quê? Que seria 135 metros, como a gente colocou, dividimos ele em cada ponto, né? 1, 2, no nosso ficou 1, 2, 3 e 4, mas não tem problema. Nós temos o quê? Que esse pedaço aqui, olha só, esse aqui ficou para a unidade 2, esse de cima ficou para a unidade... Então, esse aqui seria a forma, um croquis do seu sistema, mais bonitinho do que está na lousa. Mas o que eu fiz na lousa também segue os mesmos raciocínios. E nós temos o verde, que é a linha principal. Coincidentemente, o nosso da lousa também foi verde. Só a única coisa que mudou aqui é a linha a derivada e a linha principal, as cores. Mas o verde, os pretos seriam os seus emissores. Nós teríamos a linha de derivações que estão aqui. Viu que a linha principal não vai até o fim? Então, quer dizer que a sua linha principal, ela vai ser 135, mais 135 e mais 135. Ela seria isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui. Que daria um comprimento da linha principal de 405. Cuidado! E você tem, olha só as informações que você tem. Você tem o comprimento da linha principal é 405. Tem a informação que o comprimento da linha de derivação é 90. Você tem a informação que o comprimento da linha lateral será de 135. E que o espaçamento entre as linhas laterais será de 3. E que cada emissor será de 1,5, 1,5, porque a sua cultura, ela vai ser de 3 em 3, mas o seu emissor está espaçado de 1,5, 1,5, tá?
Aqui foi o que eu falei para vocês sobre os comprimentos da linha principal, da lateral, não sei que vocês tenham entendido. Não sei se vocês conseguem. Esse aqui é interessante porque eu consigo mostrar para vocês. Olha, eu tenho a linha principal, 405, olha só, 135. Eu tenho 90 aqui, vocês conseguem visualizar melhor. Mas eu também coloquei aí, eu mandei o material para vocês, então vocês também conseguem pegar isso em PDF, que fica também fácil de acompanhar. Eu tenho que a minha linha de recalque é 30 metros. Essa informação é nova, não estava lá no início, eu acabei de colocar aqui agora. É nova a informação do aclive? Não. Estou falando para vocês que ele está em 5%, 0,5% em aclive. A tubulação principal está em nível? Sim. Então, olha, a única que vai estar em desnível aqui é a derivada. Porque, olha só, vamos prestar atenção no projeto? Eu tenho aqui 5% que está nesse sentido. Então, linhas laterais 0, principal 0, recalque 0, ó. Somente quem está em desnível é linha derivação, tá vendo? Olha. É isso que eu coloquei para vocês bem aqui. Então, eu tenho recalque em nível, lateral em nível, principal em nível. O único que está em desnível é a derivada. E nós temos, olha, a tubulação de sucção. Eu não lembro se eu coloquei isso lá no início para vocês, mas nós temos um desnível de 2 metros e um comprimento de 4,5. Tá bom? Nós temos, então, o segundo passo, que é o dimensionamento da linha lateral. Esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de diâmetros que vocês vão encontrar se for polietileno. E se for polietileno, nós temos esses diâmetros milímetros que vocês vão encontrar para a gente fazer os cálculos que nós temos ali logo a mais para vocês fazerem. Começando com a letra A, bora, vou voltar para o quadro. Segundo passo, dimensionamento da linha lateral. Não tem para onde correr, é por esse passo que a gente começa. Desde a aspersão a gente vem falando sobre isso. Então, nós temos na letra A, nós temos que achar o quantos emissores será por linha lateral. Depois, quantas laterais a gente vai ter. Então, na letra A, a gente tem o quê? O comprimento da sua linha lateral, eu vou dividir isso pelo E2. O E2, pessoal, nesse caso aqui que nós estamos conversando, nós falamos que o nosso E2 seria o espaçamento entre os nossos emissores. Que fique bem claro que o espaçamento entre as plantas será de 3 em 3, tá? E cada planta, ela vai ficar, então, com 2 emissores. E ele vai estar espaçado de, então, vai ter assim, entre os emissores vai estar de 1 em 1,5, 1,5, 1,5. E aí, o que vai acontecer? Vocês têm o que ali? Que em cada linha lateral, vocês têm aqui 135, foi o que a gente conversou, que era o comprimento da linha lateral. E eu vou dividir, então, pelo espaçamento dos seus emissores, que é de 1,5. Então, o número de aspersores aqui será de 135 dividido por 1,5, que vai dar 90 emissores. E lembrando, pessoal, que se for quebrado, não existe metade de um emissor. Ele tem que ser inteiro. Se fosse 90,5, vocês teriam que colocar 91 ou 90 emissores. E aí teria que projetar, ver qual que seria a melhor opção para o seu projeto, porque talvez não havia necessidade de ser 91 e sim 90. E aí vocês têm o quê? Eu tenho N 90 emissores e eu vou ter o quê? No próximo passo, eu tenho o quê? A vazão da minha linha lateral. Eu vou subir todos aqui, que fica mais fácil. Ó, eu tenho, então, a vazão da minha linha lateral, que seria o meu B. Que seria vazão da minha linha lateral, vezes o meu Qzinho, vezes o número de emissores que a gente acabou de achar. Então, eu tenho o quê? Que a vazão da minha linha lateral será o quê? O que nós tínhamos de 3,5 litros, era 3,5, né? 3,5 litros por hora.
vezes 90, eu vou achar, então, a vazão da linha lateral de 315 litros por hora. Se vocês dividirem, né, se vocês transformarem isso daqui, olha, se eu dividir isso aqui, se eu colocar aqui, dividir isso aqui por 1.000 e dividir isso aqui por 3.600, eu vou achar, então, a vazão da linha lateral de 315. Dividido por 1.000, 3.600, eu vou ter, então, uma vazão de 0,00875 metros cúbicos por segundo. E aí o próximo passo seria achar a perda de carga permitida nesse projeto. O quanto que me permite perder? Seria aquele 0,20. Lembra que eu expliquei para vocês lá em dispersão? Carrega para cá a informação. E tá aqui, ó. Se me permite perder 0,20% na letra C, então eu tenho uma perda de carga de 0,20. E a minha pressão de serviço, pessoal, era de 10 MCA, lembra? Então eu tenho uma HF aqui, ó, de 0,20 vezes 10. Então, vai dar 2 MCA, é o que o seu projeto está te permitindo aqui em perda. E aí, vocês têm o quê? A, B, C, vamos agora para a letra D. Pessoal, nós temos o quê? Agora o cálculo de continuação para encontrar qual é o diâmetro. Vamos utilizar a fórmula de Haas em milhas e vamos usar a perda de carga unitária. Mas aqui, pessoal, não é simplesmente vamos encontrar a nosso diâmetro e depois testar. Não, nós vamos testar os diâmetros dentro de cada perda de carga unitária. E aí nós temos, então, o teste será dentro desse diâmetro. Mas qual diâmetro, professora? Vou voltar aqui, olha. Tá vendo que existe esses diâmetros tabelados, tá bem aqui, olha. Tá vendo esses aqui? Olha, todinho esses aqui. Esses diâmetros aqui. Esse diâmetro. E nós temos, então, vários diâmetros que vocês vão poder fazer teste. Então, você vai pegar esses diâmetros que estão bem aqui e vão testar ele dentro desse diâmetro aqui, dentro desse número que está bem aqui. Então, vamos imaginar. Eu vou só me exemplificar, mas vou para o quadro daqui a pouco. Eu tenho o J, vou repetir o 10, e aí eu quero o 1, repete, e eu quero testar o diâmetro de 16 milímetros. Isso equivale a 0,16 metros. Eu vou colocar, então, aqui 0,016. A vazão, pessoal, vocês acharam a vazão no enunciado anterior? Lembra que a gente colocou que era 0,000875 dividido pelo C. Nós estamos usando o polietileno. Então, nós estamos usando, olha, 144. Então, vai ter 144. Aqui, pessoal, é elevado a 4,87. E aqui, olha, ele é elevado a 1,852. Nisso daqui, você vai fazer... Cada vez que você quiser testar se está certo ou não, vocês vão testar eles bem aqui, olha. Esse diâmetro vai ficar vazio para vocês. E toda vez que vocês quiserem fazer o teste de qualquer diâmetro, o diâmetro terá que vir aqui dentro. Então, esse diâmetro bem aqui que vocês vão colocar é aquele tabelado que eu forneci lá atrás para vocês. Depois disso, vocês precisam fazer o quê? Da mesma forma que vocês tinham que corrigir a sua perda de carga, lembra aquela correção do HF, tudo? Aqui também tem o F de fator de correção, mas não é muito semelhante ao que nós fizemos no fator de correção. Aqui ainda continua, olha, aqui seria os seus 90, né, que seria o seu número de aspersores, aqui seria 90,
Aqui o M continua 1,85 e aqui também continua 1,85. Não mudou muita coisa, essa aqui você já conhece. O que é novo também é essa daqui, olha, a perda de carga na tubulação lateral. Que eu tenho a minha perda, meu HFTL. Ele vai ter que ser menor que aquele que a gente calculou, que deu 2 metros. Lembra aquele... Vou mudar como tá tudo azul aqui, acabou ficando tudo igual ali. Lembra que a gente fez o cálculo assim, olha, do HF, que tinha 0,20% permitido na pressão de serviço? Isso aqui era 0,20 vezes 10 MCA, que me permitiu perder 2 MCA, não é? Então, se é o máximo que ele me permite perder, então isso daqui tem que ser menor que o meu HF que está aqui. Esse meu HF que está aqui, então eu tenho que achar um número menor que 2 MCA. Para isso, depois que vocês acharam, olha só, vocês acharam o J lá atrás, que foi a primeira fórmula que eu passei para vocês. Depois vocês acharam o F, vocês vão colocar aqui para vocês fazerem a comparação com essa regrinha aqui, ó. Esse C aqui é aquele de 144 e esse daqui, pessoal, ele é um coeficiente de tubulação do emissor, que é 100 também. Então, aqui você colocaria 100, aqui 144 e aqui o comprimento, pessoal, é aquele que vocês têm... é o comprimento que vocês têm lá da... Ai, pessoal, fugiu. Da linha lateral, lembra? Que é aquele 135. Então, esses números que estão em verde vão ficar. O que vai variar será esse daqui. Ah, esse aqui também fica, né? Porque uma vez que você achou, ele vai se repetir para todos. Então, esse número aqui, quando vocês fizerem os cálculos, que eu já fiz, já está no quadro, vou mostrar para vocês, ele é de 0,3564. Então, esses números que estão aqui em verde vão ficar. O que vai variar será isso daqui, porque ele vai ser em função de toda vez que vocês mexerem no diâmetro, esse J aqui, que é a sua perda de carga unitária, modifica. E a gente viu essa perda de carga unitária aqui lá em hidráulica, tá? Eu estou perdendo minha perda de carga metro por metro. Não é em MCA, é metro por metro. E aqui, nós temos uma perda de carga em MCA ou em metro. São diferentes, nós vimos a diferença disso lá em hidráulica. Então, agora eu vou para o quadro rapidão, mostrar o que eu fiz para vocês, espera aí. Olha só, eu já comecei a resolver ele, porque, na verdade, eu resolvi ele todo, demandaria muito tempo para poder ficar explicando um por um e fazer os cálculos junto com vocês. Mas, olha só, olha o que eu fiz. Eu peguei a fórmula, essa fórmula que está aqui embaixo, a que vocês estão vendo, fiz o teste para o diâmetro de 10. O que eu fiz? Eu fiz o teste e achei, olha só, 16,99. Ele é maior do que 2 MCA. Por isso, pessoal, que eu não parei por aqui, eu continuei fazendo outros testes. Por quê? Esse daqui, ele precisa obrigatoriamente, olha só, seguir esta regrinha. Lembra aquela regrinha que a gente conversou lá atrás, que era meu teste, meu HF tubulação lateral, tem que ser menor que aquele HF, tem que ser menor que 2 MCA. Então, 2 MCA, olha só, ele precisa obrigatoriamente ser menor que 2 MCA. Então, aqui, deu 16,99. Olha só, eu testei 0,010, foi um teste para 10 milímetros. Coloquei a minha vazão aqui, como eu tinha explicado para vocês. Coloquei o 144, que é do meu coeficiente de rugosidade do polietileno. Repetiu esse número no meio da fórmula. Ele me deu esse valor em metro por metro de perda de carga permitida. Esse F que está bem aqui, pessoal, eu fiz para essa conta aqui. Só que esse F ele vai permanecer para as demais contas que vão precisar. Porque o F vai vir bem aqui, olha, o F está aqui. Isso aqui é o comprimento da linha lateral, isso aqui é o J de vocês, aqui é o C e aqui é o CE. Lembra? Então, olha só, esse F eu arrastei, fiz o teste
de 13 milímetros. O 13 milímetros me deu uma perda de carga de 0,0501 e me deu uma perda de carga da minha tubulação de 4,2. Porém, pessoal, esse daqui também está fora, porque ele é maior que a minha perda de carga de 2 MCA. O que eu fiz? Pulei mais um diâmetro, eu fui até a tubulação, que tinha lá aquela tabelinha, e fui testar o 16 milímetros. 16 milímetros, olha só, tá bem aqui, ó, 0,016. Aqui é a minha vazão, aqui está o meu coeficiente de rugosidade, tudo isso me deu essa perda de carga que está bem aqui, de 0,018215. Me forneceu uma perda de carga da tubulação da linha lateral de 1,723. Parei de fazer o teste, acabou, porque ele é menor que a minha perda de carga, que é de 2 MCA. Encerrei, não faço as minhas contas. Então, qual é o meu diâmetro da minha tubulação? O diâmetro testado e o diâmetro aprovado será na minha linha lateral. O diâmetro da minha linha lateral será de 16 milímetros. É assim que vocês vão ter que fazer os cálculos para o projeto de irrigação de vocês. É um teste. E aí, fiz ela assim, desse jeito, para andar um pouquinho mais rápido. Depois dessa aqui, olha, a gente tem essa fórmula da perda, que a gente tinha feito um exemplo. Coloquei aqui no F, que está bem aqui embaixo, olha. Fiz isso daqui. Fiz só uma vez e repeti para os outros. Aí depois, pessoal, fiz a perda de carga unitária. Fiz ela assim, depois só coloquei o resultado, tanto aqui como aqui. E depois disso, pessoal, eu achei o meu diâmetro. Depois disso, vocês têm o quê? A pressão no início da linha lateral. Como que nós estamos em nível, eu não preciso me preocupar com aquele finalzinho que está ali, olha, 0,4 vezes o meu desnível. Eu não tenho desnível. Ele está em nível. Então, teoricamente, eu não preciso fazer os meus cálculos para isso. Desta forma, calma aí que eu já... Vou pegar só um pedacinho aqui. Só aqui. A gente já resolve ele rapidão. Olha só. Vou resolver ele bem aqui, ó. Vocês têm o quê? Que o seu PIN... precisa de uma pressão de serviço. Sua pressão de serviço era de 10 MCA, mas vocês têm uma perda de carga na sua tubulação. Vocês lembram que vocês tinham ali, olha, uma perda de carga que vocês encontraram? A sua perda que vocês encontraram foi de 1,72,23? Então, não é esse 2 que está aqui. Esse 2 é o que vocês estão usando como teste, mas o que você tem que arrastar será esse daqui. Então, eu tenho que colocar aqui, olha, 0,75 vezes 1,7223, porque é o diâmetro que estão usando, é o 16. E mais ou menos 0,4 vezes o ΔZ. Como vocês estão em nível, pessoal, eu não vou usar essa parte, vou ficar só aqui, que vai me fornecer, então, olha só, 0,75 vezes 1,723 mais 10. Então, vocês têm um PIN aqui, pessoal, de 11,29 MCA. Para a nossa próxima aula, nós vamos falar, então, sobre o que nós já conversamos, sobre o dimensionamento, e nós vamos falar o resto do que falta, né? Vamos dizer assim, tá faltando ainda, nós saímos aqui. Linha lateral,
a pressão, dimensionamos quantas operações vão funcionar ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento. Nós conversamos só o início do projeto, tá faltando derivada, principal, recalque, sucção e bomba. Aí a gente encerra tudo. Fechou? Espero vocês na próxima aula.